Boa noite, irmãos. Como é bom podermos estar reunidos novamente para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Então convidamos a você que está aí na sua casa a exaltar esse Deus maravilhoso conosco, esse Deus que é o nosso único caminho e a nossa única salvação. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Muito obrigado pela sua atenção desde já. E hoje eu quero pensar com você sobre a fidelidade de Deus em meio às dificuldades da nossa vida. A fidelidade de Deus quando nós estamos passando por algum problema, por alguma situação complicada, por algum deserto. E eu peço a você, por favor, que me acompanhe nessa breve meditação, que nós temos que relembrar, sim, sobre a fidelidade de Deus. Em Êxodo, no capítulo 13, a partir do verso 17, conta a história do povo de Israel que estava saindo do Egito para o deserto. E eles saíram com uma certa pressa e Deus teve que dar algumas orientações a Moisés rapidamente, porque praticamente eles foram expulsos logo após a 10ª praga, porque o Egito não queria mais a presença de Israel devido à situação que tinha vivido depois das 10 pragas. Então, em Êxodo capítulo 13, no verso 17, a palavra de Deus fala assim: E aconteceu que quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse:
para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente juramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Se nós seguirmos o Senhor no deserto, a primeira coisa que vai acontecer é que Ele evitará os caminhos de guerra. É muito comum no nosso tempo nós ouvirmos falar que o nosso Deus é um Deus de guerra e que o nosso Deus é o nosso general. Tem até aquele corinho, né? O nosso general é Cristo. E é meio complicado a gente falar sobre isso, porque a imagem que Deus tem sobre guerra não é a mesma imagem que nós imaginamos sendo assim a realidade. Deus não inicia guerras, senão Ele não seria o Deus de amor. Então, estar preparado para uma batalha não quer dizer iniciar uma batalha. Normalmente, uma nação que inicia uma guerra não consegue terminar a guerra. Normalmente. Nos últimos séculos temos visto isso. As nações que começaram guerras não conseguiram vencer essas guerras. Você pode observar claramente na história a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Os países que iniciaram essas batalhas, essas invasões, foram os primeiros a invadir. Por exemplo, a Alemanha foi a primeira a invadir a Europa e tomou a Europa em poucos dias. Ela perdeu a guerra. Então, iniciar uma guerra não quer dizer que vai ter vitória. Não tem nada a ver. Normalmente, quem vence é quem dá o último tiro, não é quem dá o primeiro. Então, eu quero pensar com você, querido, que se nós formos fiéis ao Senhor em meio aos desertos da nossa vida, Ele evitará os caminhos de guerra. E aí, no caso, em Israel, sempre eles tiveram problemas com os filisteus. E quando Deus determina que eles saíssem do Egito e dá um direcionamento, o caminho mais fácil, o caminho mais reto, o caminho mais próximo para a terra prometida seria passar por território dos filisteus. Então, Deus orienta de outra maneira. Deus orienta para dar a volta, também por causa dos filisteus, mas também por causa da própria estrutura do povo. E a própria palavra fala que Deus evitou isso, essa situação, para que o povo, não, vendo a guerra, que seria drástica, voltasse ao Egito. Então, muitas vezes eu venho percebendo que as pessoas, quando estão no deserto das suas vidas, elas não querem que o Senhor evite caminhos de guerra. Elas querem que o Senhor inicie uma guerra. Mas eu quero te dizer, querido, que isso dificilmente aconteceu e acontece exatamente porque Deus tem a sua função e a função dele primeiro é amar. Então é diferente estar preparado para uma guerra e iniciar uma batalha. Então talvez no seu deserto você esteja pedindo vingança ao Senhor. Talvez você esteja pedindo que o Senhor execute uma função, que o Senhor corrija, que o Senhor vingue. Alto lá. Quando o povo de Israel saiu do Egito, o caminho que o Senhor escolheu para Israel não foi um caminho de guerra. As guerras ocorreram, as batalhas ocorreram sim, mas elas não foram incitadas, elas não foram iniciadas pelo Deus de Israel. Normalmente, pela própria estrutura da palavra, você observa que são pouquíssimos os casos que Israel começou uma batalha, que atacou primeiro. Normalmente,
eles atacavam para se defender, mas depois de terem sido atacados. Então talvez você esteja num deserto, sendo atacado por todos os lados, com muitos inimigos ao seu redor, pessoas desejando o seu mal, da sua família, do seu trabalho, na sua escola, nas coisas que você faz. Mas eu quero te dizer, querido, que o primeiro caminho que o Senhor escolhe para os seus filhos, normalmente, não é um caminho de guerra, não é um caminho de batalha, não. Esse caminho não é o primeiro, não é a primeira escolha. Se fosse assim, Israel poderia tranquilamente passar pelo território dos filisteus sem se preocupar, porque quem venceu o Egito para vencer os filisteus era fácil. Mas Deus não fez isso. Então talvez você esteja no deserto desejando que o Senhor incite uma guerra, uma batalha, um desejo seu. Não, o primeiro caminho não é esse. O caminho primeiro, normalmente escolhido pelo Senhor, é o caminho de paz. Outra coisa importante também que a gente pode destacar com relação a sermos fiéis no deserto, seguirmos fiéis do Senhor no deserto, é que Ele nos conduzirá claramente para a preparação das ameaças pelo caminho. O Senhor nos preparará para vencer as ameaças que surgirão no caminho. Aqui no caso, o povo de Israel estava saindo do Egito. Ele tinha dois caminhos. O caminho mais fácil, que era passar pelo território dos filisteus, e o caminho mais longo, que era pelo deserto. Só que a palavra de Deus fala que eles saíram do Egito armados. E eu percebo que algumas pessoas não se preparam para a saída de alguma situação. Não se preparam para a saída de problemas. Não se preparam para a saída de casa, para a saída de um trabalho, para a saída de uma situação, para a saída de uma fase. E aí quer ter sucesso. Só que o sucesso tem um caminho. E esse caminho, ele muitas vezes tem algumas ameaças. Quais são as principais ameaças que eu tenho visto? Pessoas más, gente ruim, gente má, pessoas que são insatisfeitas com tudo e com todos, pessoas que tentam sabotar os seus projetos. Não é o projeto delas, não, é o seu projeto. Tem gente na tua família agora querendo sabotar o teu projeto. Tem pessoas nas suas amizades que não gostam tanto de você e que não desejam trabalhar, te ajudar. Existem muitas e muitas ameaças. Então, normalmente a gente coloca a ameaça maior sendo Satanás a maior ameaça, mas não é somente ele. Ele usa pessoas, ele usa situações. Então a pergunta que eu quero te fazer é se você está preparado. Não para iniciar uma guerra, mas para se defender. Você está saindo de uma situação sem preparação? Está saindo de um lugar para outro sem a devida preparação? Como é que estão as suas armas? Como estão as suas defesas? Então eu quero perguntar a você isso porque eu tenho visto muitas pessoas querendo sair de uma vida frustrada para uma vida de sucesso. E se esquecem que nesse caminho, entre a frustração e o seu sucesso, é um caminho longo, de anos, preparação, de dedicação, de trabalho, de estudo, de conhecimento, anos. Mas quando vem a primeira ameaça, o cara foge. Quando vem o primeiro desanimado, primeira pessoa para te desanimar, o cara desiste. Meus amados, todas as pessoas que venceram na Bíblia, todas as pessoas que venceram na vida, que vencem nessa vida, elas têm que enfrentar muito bem as suas ameaças. Nós temos visto aí muitas e muitas pessoas se levantando contra pessoas que desejam fazer o melhor para o Brasil, desejam fazer o melhor para a sua família, desejam fazer o melhor para a sua vizinhança. E as ameaças, elas acontecem. Então, querido, não tenha medo das ameaças. Porque o Deus que é fiel, Ele te dará a vitória. Mas tem uma pessoa que pode fazer você perder. Mediante as ameaças. Não a batalha, mas mediante as ameaças.
que é quem? Você mesmo. Você mesmo pode te sabotar. Isso mesmo. Você pode se sabotar. Você pode colocar situações, criar situações para a sua própria vida e você pode provocar as derrotas da sua vida. Baseado em quê? Nas batalhas? Não, baseado nas ameaças. Meu amado, não se turbe o vosso coração com as ameaças, porque ameaça é ameaça, não é realidade. Não se estresse com isso, porque isso não vale a pena. Uma outra coisa importante também, nós temos que pensar no ato de seguir ao Senhor no deserto, é que nós não podemos deixar para trás aquilo que é importante. O texto fala claramente, principalmente no verso 19, que Moisés levou consigo os ossos de José. E eu acho interessante porque muitas vezes nós queremos ter o caminho do sucesso, mas nós deixamos para trás coisas importantes. Eu vejo gente querendo ganhar dinheiro e abandonando família. Eu vejo pessoas querendo ter sucesso profissional e abandonando princípios. Essa pandemia mesmo tem revelado muita gente que caminhava no Evangelho e veio a pandemia e o cara decidiu, a mulher decidiu simplesmente abandonar o Evangelho porque a pandemia não vai mais à igreja, não está nem aí e está vivendo a vida dele, ou seja, abandona aquilo que é importante. Moisés, antes de sair do Egito, ele pega os ossos de José e leva com ele para a futura terra prometida. Nós não podemos esquecer que quem trouxe Israel para o Egito foi José. Se você pegar na Bíblia, você vai perceber que José trouxe a sua família e os seus familiares trouxeram outras pessoas, seus servos estavam com eles. Então a casa de Jacó, quando eles descobriram que José era governador do Egito, e então José ordena que eles trouxessem seus pertences, seus familiares, e ele se revela a eles, eles não voltam para a terra deles. Eles ficam no Egito, e a palavra do Senhor fala que eles prosperaram muito no Egito. E aquele povo cresceu. Então, se você quer ter sucesso na vida, você não pode abandonar aquilo que é importante. Agora, o que é importante para você? Esse é um grande problema na nossa vida hoje. O que é importante para você? Porque eu tenho visto muitas pessoas querendo ter o caminho do sucesso, viver o caminho da vitória, mas abandonando aquilo que é importante. Então, o que é importante para você? Por exemplo, família é uma coisa importante. Família a gente não escolhe, né? Família nasce com a gente. Família, você pode ter uma família complicada ou uma família maravilhosa, mas família, a tua família é importante. A sua vida é importante. O que é importante para você? Se tem algo que é importante para você, não pode ser deixado para trás. Então, Moisés não tinha razão para poder pegar os ossos de José. Mas, de alguma maneira, ele lembrou. Tanto lembrou que a palavra do Senhor fala que José os fez, naquela época, deixou claro a sua vontade de não permanecer ali depois da sua morte, pelo tempo que fosse. Bom, isso se passaram, depois da morte de José, quase 3 séculos. Mais de 3 séculos, né? Ficaram um pouquinho mais de 400 anos no Egito. Então, depois da vinda de José para o Egito, você pode contar mais 4 séculos. Então, eu quero te dizer, querido, que a coisa não é simples. Se você quer ter vitória e quer seguir ao Senhor, está passando por um deserto, às vezes você está passando por um deserto porque deixou algo importante para trás. E o que é importante? Então vamos lá. Relembrar. A tua família. Mas existem outras coisas também importantes. A tua família, o teu perdão, a tua amizade, o teu companheirismo,
a sua preocupação, as coisas que o dinheiro não pode comprar, o amor, o carinho. Bom, isso tudo tenho visto muita gente deixando para trás. Isso não é bom. Se você quer ter vitória e sair desse deserto, você precisa voltar e pegar aquilo que é importante, que você deixou para trás. Então o que você deixou para trás? Te perguntei o que era importante, né? Mas o que você deixou para trás de importante? Enquanto você não voltar para ir lá buscar ou para realizar aquilo que tem que ser feito, você não vai sair desse deserto. Sabe por quê? Porque uma coisa é entrar no deserto com Deus. Outra coisa é o tempo que a gente fica no deserto. Quero te lembrar que o povo de Israel ficou no deserto durante 40 anos. E esse tempo não foi determinado pelo Senhor, ou seja, não foi determinado por causa do Senhor. Era da vontade de Deus tirar o povo do Egito e levar diretamente para a terra prometida. Mas a infidelidade do povo, a murmuração do povo, as coisas que eles fizeram, o coração duro deles, foi isso que os deixou 40 anos no deserto. Então eu não sei quanto tempo você está querendo ficar aí no seu deserto. Mas enquanto você não voltar e fazer aquilo que é importante, e pegar aquilo que é importante, e raciocinar sobre a sua vida, irmão, você vai passar no deserto ao mesmo tempo que Israel passou também. Então, meu amado, só porque você está na companhia do Senhor, não quer dizer que você não vai sair rápido do deserto. Para você sair rápido desse deserto, você precisa se arrepender. Você precisa voltar e pegar aquilo que é importante. Moisés não deixou para trás os ossos de José. Por quê? Porque era importante. Última coisa que a gente pode destacar pela palavra que nós temos que realizar ao seguirmos o Senhor no deserto é que nós iremos, se nós seguirmos o Senhor no deserto, nós iremos superar os limites da nossa capacidade. A palavra de Deus fala que aquela nuvem e aquela coluna de fogo permaneceram com eles dia e noite. E ao permanecer dia e noite tinha uma missão. A palavra fala bem claramente que, no verso 21, que o Senhor ia diante deles em uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de noite, de fogo, para que eles caminhassem dia e noite. Para que eles caminhassem dia e noite. Meu irmão, não sei se você já teve a experiência de caminhar. Mas caminhar dia e noite, olha, é uma coisa muito fácil não. Se você sair da sua casa hoje e for a pé para uma distância razoável, você vai se cansar. E a palavra de Deus fala que a coluna de nuvem, a coluna de fogo, servia para guiá-los e para que eles não parassem de caminhar. Isso só Deus pode fazer. Só Deus poderia dar forças a eles para poder não parar. Então eu quero te lembrar, querido, que você deve seguir ao Senhor mesmo no deserto e olhar para as coisas de Cristo, olhar para os planos de Deus na sua vida, porque Ele vai fazer você superar os seus limites. Sim, você é limitado, mas você é limitado até a intervenção do poder de Deus. Porque a presença do poder de Deus na nossa vida não é algo natural. Então uma coisa é você ter uma vida natural. O que é natural? Natural é tudo aquilo que não precisa de esforço. Aquilo que não precisa de esforço é natural. A natureza, por exemplo. Por que é natural? Né? Porque não foi a gente que fez. Estava aí já. Quando a gente cresceu no mundo, a natureza já estava aí. Alguém fez. Ou seja, é algo natural, sem esforço. Eu não tive esforço. A Amazônia, né? Não fui eu que plantei a Amazônia. Importantíssima, belíssima, tem que ser preservada. Mas alguém plantou a Amazônia. E quem foi? Foi o ser humano? Não. Pela palavra foi o Senhor.
Alguém fez aquela maravilhosa floresta. Então, por isso que a natureza é algo que foi feito sem esforço humano. Não depende do esforço humano. Foi algo sobrenatural. Então, a presença de Deus é sobrenatural. O problema é que quando nós estamos no nosso deserto, nós queremos vencer o deserto com a nossa força. E é por isso que você precisa seguir o caminho do Senhor. Exatamente porque é pelo caminho do Senhor que o sobrenatural vai acontecer. O sobrenatural para eles era exatamente a possibilidade de caminhar. E caminhar. E eles não se cansarem. Dia e noite. É meio difícil até imaginar essa situação. Mas aconteceu. Somente eles viveram essa situação. Então eu não sei, querido, quanto de força você precisa para vencer esse deserto. Mas uma coisa eu sei. Que para vencer no deserto precisa de superação. E essa superação não vem das suas forças. Essa superação vem do Senhor. Essa capacidade vem do Senhor. Então você não vai sair desse deserto. Você não vai vencer esse deserto com as suas forças. E é por isso que você precisa seguir ao Senhor. Seguir a coluna de fogo. Seguir a coluna de nuvem do Senhor que está no seu deserto. E aí Ele vai te fazer capaz para poder vencer os desafios que você precisa vencer. Então nós destacamos aqui algumas coisas importantes sobre seguir a Cristo, seguir ao Senhor, mesmo no deserto da nossa vida. A primeira coisa delas que nós destacamos é que o Senhor evitará os caminhos de guerra. Logo após, o Senhor nos conduzirá claramente, sem nenhum tipo de dúvida, sem nenhum tipo de ameaça, mediante a sua vontade. Em terceiro lugar, nós estaremos sim preparados para as ameaças que estarão no caminho. Então você quer ter sucesso? Saiba, no caminho do sucesso haverá ameaças. E o Senhor vai te capacitar para vencer. Outra coisa importante, nós não podemos deixar aquilo que é importante para trás. Se você quer seguir ao Senhor em meio ao deserto e vencer, você não pode deixar para trás aquilo que é importante. Moisés pegou os ossos de José. Extrema importância. Pelo jeito, para Moisés aquilo era importante. E ele foi lá e pegou. E não deixou para trás. Então, se você quer ter sucesso na vida, acho melhor você voltar lá e pegar aquilo que é importante, porque se é importante, tem valor. E última coisa, nós iremos, se quisermos seguir ao Senhor no deserto, nós iremos superar os nossos limites da nossa capacidade. Você tem capacidade, sim, mas a sua capacidade, ela não é total, ela não é plena para vencer os desafios do seu deserto. É só você que você feche os seus olhos e entregue o seu caminho ao Senhor nessa hora e de alguma maneira não sei qual tipo de deserto você está vivendo, talvez esteja vivendo uma crise no seu casamento, uma crise na sua vida pessoal, no seu trabalho, mas uma coisa é certa, se o Senhor ele guia a sua vida, você vai passar por esse deserto. Todos nós passamos por desertos, mas uma coisa é certa, não duvide, porque o Senhor, Ele está contigo. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça e misericórdia. Abençoa, Senhor, a nossa casa, abençoa a nossa vida. E te pedimos, Senhor, porque muitas e muitas vezes nós temos entrado em alguns desertos da nossa vida porque não demos atenção à Tua orientação. O Teu povo era guiado por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Que o Senhor possa também claramente, sem dúvida, nos guiar. Senhor, nós temos muitas decisões a tomar, temos muitas coisas a fazer, mas queremos estar, mesmo que no deserto, sendo guiados por Ti, porque nós não temos a plena capacidade para vencer os nossos desertos. Como Israel não teve capacidade para sair do deserto por si só, nós também não temos essa capacidade. Ó Senhor, eu não sei se os Teus servos estão vivendo dificuldades na sua vida pessoal, mas uma coisa eu sei, se eles quiserem de alguma maneira adentrar perante a Tua vontade e ter a experiência contigo,
sim, o Senhor os retirará dos seus desertos. Vem com a tua misericórdia sobre nós, dá-nos, Senhor, sabedoria, capacidade, coragem, preparação para vencermos as nossas batalhas. Tira, Senhor, perto de nós as ameaças, as coisas, Senhor, que temos vivido, as coisas que temos visto acontecer, que o Teu santo nome possa nos proteger cada dia mais. Em nome de Jesus amado. Amém. Então, queridos, vamos juntos, siga em frente na presença do Senhor e que o Senhor vai te ajudar. Se você for fiel, Ele vai te ajudar a sair desse deserto. Deus te abençoe e te guarde e faça você ricamente abençoado na presença dEle. E que você, por favor, faça contato com as pessoas que estão ao seu redor. Pergunte a elas como elas estão e também cuide um pouco, porque todos nós, de fases em fases, temos os nossos desertos e podemos ajudar o outro também a sair do seu deserto mediante a vontade de Deus e a sua orientação. Deus te abençoe e te guarde e faça você cada dia mais feliz. Felicidades.